Que música? Que música cantar? Deixa eu cantar aí, moça. Jesus te ama. Fica a cantar. Jesus cobra das mãos. Deixa eu cantar, moça. Eles ficam ligados no Senhor. Jesus te ama. Deixa eu cantar. Deixa eu cantar eles. Glória a Deus. Nessa hora que a gente quer ver quem tem. Glória a Deus. Alegria! Alegria! Canta aí, igreja! Nossa alegria! Nossa alegria! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!
de todos. Aleluia. Quero agradecer a missionária Adriana, ao pastor presbítero Paulo Meio, casal esse que tem nos hospedado em sua mansão, tem um pedaço do céu. Hospedando eu e a minha linda esposa, a mulher mais linda de Anchieta, sou lá de Anchieta, mulher essa que o Senhor colocou ao meu lado para me ajudar. Se o meu ministério é uma bênção, porque primeiro há o Espírito Santo em mim, e segundo, porque Deus me deu uma palavra que me ajuda muito, amém? Quero agradecer o pastor presidente, que é o pastor Roberto Vaz, amém? Obrigado, pastor, uma honra estar aqui nesse altar. Me sinto e me faço o menor de todos. Se não precisar nem falar, qualquer colocar em pé, ele é maior do que eu. Mas uma coisa eu quero dizer, maior aqui nessa noite é Jesus. Sim, eu te grito, oh, rei, olha toda glória, te dei trabalho, te dei trabalho. Mas passaram no mês, pastor, passaram no mês, passaram. Você me deu uma coxinha, falou que vai me dar uma autógrafo, porque tem lugares que eu passo, eu apanho, pastor. Tem lugar que eu passo, me xingam, ainda tem crente que xinga a palavra. Graças a Deus que os crentes nessa igreja aqui, os crentes que estão aqui sobem a boca para dar glória. Amém? Não tem crente história, não. Tem lugar que me chuta, sai demônio, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, está queimado. Repreende Jesus. Não vou dizer que eu não ouvi isso aqui hoje, né? Sangue de Jesus. Vai deixar que eu vou falar que vai mandar. Mas eu ouvi hoje aqui, sangue de Jesus, sai, diabo! Quando fala, tudo bem, quando me bate, irmãos. Essa minha garrafa, a garrafinha famosa que eu misturei lá na casa do presbítero Paulo, né? Botei água com café. Tem lugar, eu estava sentado na entrada de uma igreja, é uma região muito fria. Aí veio um presbítero, pastor, parou do meu lado, olhou assim, falou, tá frio, né? Aí eu sacudi a cabeça dizendo, aí foi para dentro da igreja, aí retornou uma segunda vez, olhou para minha garrafinha e falou, esse negócio já esquenta, né? Aí eu sacudi a cabeça dizendo que esquentava. Quando ele chegou a terceira vez, ele já parou do meu lado, e já parou do meu lado e falou o seguinte, ó, ninguém está vendo, já está nas duas. Engana-se quem pensa que não tem ninguém vendo, porque os olhos de Deus estudam ele. Olha, sério, para esse crente aí, Jesus está vendo. Diga isso aí, Jesus está vendo. Aí ele falou, menino, vamos dar um pouquinho desse negócio aí, para esquentar. Aí pegou minha garrafinha. Queima ele, Jesus, sangue de Jesus sem poder estar me dando água para beber. Não é água que ele queria beber, não. Ele queria beber uma purinha. Só que purinha não pode, uma purinha não pode. Só que eu não sabia quem era ou o que eu iria fazer. Só faço esse trabalho segundo a direção de Deus e é claro com a permissão do anjo da igreja, aquele que está à frente do trabalho, né? E por diversas vezes eu tentava entrar dentro da igreja e ele me expulsava. Sai, diabo, sai, diabo. Aqui tu não entra. Vai lá para o inferno. Aqui não é lugar para você. A igreja é lugar para todos aqueles que precisam de libertação. A igreja é lugar para todos aqueles que precisam de libertação. Igreja não é shopping. Igreja é lugar para vir passear. Igreja é lugar para vir adorar. E aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de milagres. Ei, missionário, o que é que você está fazendo? Que você está trazendo alma? Aleluia! Diga para esse que essa missão é o seu dever. Entendeu, missionário? Aleluia! Aí quando eu consigo entrar, pode deixar eu falar, pode deixar. Quando eu consigo entrar, o povo lá louvando, quando me passa a palavra, quando eu pego o microfone e vou começar a cantar, ele está me olhando, ele está me olhando. Quando eu começo a tirar a roupa, a maquiagem, eu vi os olhos dele esbugalhados, ele botou a mão na cara assim, eu imaginei ele pensando assim, meu Deus, estou ferrado, ele descobriu meu pecado. Aí eu preguei a palavra, foi uma maravilha, Deus falou, e não vai ser diferente aqui. Nesse pequeno pouco tempo que tenho, Deus vai falar no teu coração. Quando você ouvir a voz de Deus, ora comigo, Senhor. Aí eu preguei, foi uma bênção, e quando eu terminei de pregar, o povo veio para falar comigo, ele pulou na frente, me abraçou e falou, pastor, me perdoe por tudo aquilo que eu fiz, que eu falei. Olha só, me ajude em oração. Falei, que está vendo, irmão? Não é porque eu ainda fumo, eu preciso ser libertado. Falei, tá bom, eu vou orar com você. E tem outro problema também, pastor. Falei, qual, rapaz? Eu devo. Falei, isso eu percebi lá fora de secretário. Mas também, tá tranquilo, eu vou orar com você. Aí ele falou assim, pastor, deixa eu fazer só mais um pedido. Eu falei, fala, irmão. Falei, não conta nada para a igreja, não conta nada para o meu pastor, não. Falei, tá bom, irmão, mas tu tem entre Jesus e você. Eu não vou contar nada para ninguém, mas deixa eu te fazer só
Tem que confessar. Falei para ele, irmão, você vai procurar o seu líder hoje e você vai confessar o teu erro, o teu pecado. E pode ter certeza que o seu líder vai orar por você. Porque quando nós quando confessamos, abrimos o coração. E quando abrimos o coração, Deus entra. E aonde Deus entra, todo mal tem que sair. Deixa Deus entrar. No namoro, no levado, no casamento, deixa Deus entrar. Porque onde ele entra tem mudança. Diga isso para a pessoa que está chorando. Deixa Deus entrar, crente. Aleluia. Pega sua Bíblia, eu quero ser bem perto de Jesus. Me deram o tempo, eu quero respeitar o tempo que me deram, amém? Porque eu quero voltar de novo. Pega sua Bíblia, oh glória. Aleluia. Lucas capítulo 10. Lucas 10 também, glória a Jesus. Aquele que não contaram para o profeta, que eu sou relatão dele. Aleluia. Lucas capítulo número 10. Não vou me demorar, foi me dado tempo, eu quero respeitar esse tempo, porque nós temos passado situações de pessoas e vamos obedecer isso. Se tem uma coisa que eu posso fazer, é obedecer, amém? Aquele que obedece é abençoado. Lucas capítulo 10, no verso 30 ao versículo de número 37. Aleluia. O tema de missões é missões, um dever de todos. E o texto da divisa diz: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra a que nos tenho chamado. Paulo e Barnabé foi separado para uma grande obra, amém? E eles cumpriram com o seu dever, amém? Diga para esse crente que está ao seu lado, agora quem está sendo chamado é você. Agora quem está sendo chamado é você. Lucas capítulo de número 10, versículo 30 diz a palavra: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Da onde esse homem vinha? E para onde esse homem ia? E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando bem morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote. Diga comigo, sacerdote. E vendo, passou de lá. O que ele fez? De igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lá. Mas um samaritano, repita comigo, samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, lhe atou as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Repita comigo, azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 12 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. Diga comigo, cuida dele. Diga para a pessoa que está falando, cuida dele. E tudo que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Ao 8 vezes 3. Parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Você vai dizer essa frase, esse texto, essa passagem para mais de uma pessoa. Vai e faz da mesma maneira. Vai, diga isso para mais de uma pessoa. Vai. Aleluia. Missões no dever de todos. Eu quero, nesse pouco tempo, pequeno tempo que temos, usar um tema que é a sua liberdade para isso nessa noite. Repita comigo: uma alma, uma vida é importante para Deus. Eu quero aqui usar 3 pontos apenas para falarmos aquilo com o qual Deus colocou no nosso coração, para falarmos a respeito desse texto. Sensibilidade, repita, sensibilidade. Compaixão e amor. Mais uma vez, sensibilidade, compaixão e amor. Diga isso para a pessoa que está sua vontade. Diga: sensibilidade, compaixão e amor. Irmãos, nada como ser um missionário se não tiver sensibilidade, compaixão e amor. Não há como fazer missões se não tiver sensibilidade, compaixão e amor. Não há como ganhar almas para Cristo se não tiver sensibilidade, compaixão e amor.
do dono. Porque Deus é dono de visões e revelações. É, Deus. Porque tem pessoas que se acham que se sentem, irmãos. Glória a Porque Deus. receberam não. Olha, faça isso, ou o que é que venha fazer, faça para a glória de Deus. A glória não é sua, a honra não é sua, é de Deus. Mas tem pessoas que se sentem, que se acham e usam isso para humilhar a outros. Se sente melhor do que outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Quem quer ser missionário tem que entender isso, que ninguém é melhor do que ninguém. Diga isso para a pessoa que está falando assim: você não é melhor do que eu. Diga para ela: nem eu sou melhor do que você. Aleluia. Jesus nos ama por igual. Aleluia. Você pode ser glória, você pode ser aleluia. Não adianta ter dor de ciência. Bacharel, doutor, PhD, sou formado, e daí? O que adianta isso, irmãos? Tem pessoas que se sentem, acham: não, eu sou doutor, irmão, me respeite, porque eu sou teólogo, eu sou bacharel, eu sou mestrado. Eu já ouvi isso, que vai me encontrar na pessoa. Glória a Deus. Irmãos, isso aí não quer dizer nada se não tiver o acompanhamento do Espírito Santo. Isso aí não quer dizer nada se não tiver sensibilidade, se não tiver compaixão, se não tiver amor. Aleluia. E quando eu olho para esse texto aqui, deixa eu correr, Jesus. Quando eu olho para o texto é bem claro, diz: e respondendo Jesus, disse: esse homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem sai da sua casa com um sonho, com um desejo, com um propósito de ir e voltar para a sua casa abençoado. Quantos creem que vão voltar para a sua casa hoje, nessa noite abençoada? Até porque, irmãos, a Bíblia diz o Senhor: aqueles que vêm até mim, de maneira alguma eu vou dispersos sozinhos. Deus vai te encher nessa noite, Deus vai te encher nessa noite, Deus vai te encher nessa noite. Encher de quê, pastor? Encher da unção, encher da presença de Deus. Quantos querem ser cheio aqui nessa noite? Esse homem sai da sua casa com um propósito, com um desejo, com um sonho, com uma meta, com uma intenção. Ele estava indo para Jericó, porque Jericó era, além de uma cidade turística, era uma cidade também de negociações. Vamos trazer, por exemplo, Jericó era conhecido, um exemplo aqui, Rua 25 de Março. Quem já foi? Eu já ouvi falar da 25 de Março. São Paulo é lugar só para comércio, para comprar e revender. Tem Petrópolis também, Petrópolis, Rua Tereza, não é isso? Quem já foi na Rua Tereza lá? Quem já foi? Vai lá, compra para revender para quê? Para ampliar ou trazer melhorias na área financeira e ajudar a renda mensal da família. E esse homem sai com esse propósito, com esse desejo. Só que até a chegada de Jerusalém, de Jericó, perdão, até chegar a Jericó, ele teria que passar por vielas. Repita comigo: vielas. Lugares perigosos, irmãos. Aonde lá viviam salteadores, ladrões, assaltantes. Tem uns que dizem assim: se eu não for de carro, eu não vou. Eu sou mano, carro para vir buscar. Quer selecionar minha família missões? Espero muito eu pisar com meu sapato naquela lana de jeito nenhum. Irmão, uma alma vale um sacrifício. Uma alma vale um sacrifício. Uma alma vale o seu sacrifício. Porque o Senhor se sacrificou por mim e por você. Aleluia. Uma alma vale o seu sacrifício. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: uma alma vale o seu sacrifício. Entenda isso, irmão. Eu quero parabenizar essa igreja, porque ainda nessa igreja a chama missionária acesa e fervente. Porque tem igrejas que já esquecem, a chama de missões acabou. Agora é tudo para empresários, né? Campanhas e campanhas e campanhas para prosperar. Não quer dizer que isso é errado, não. Todos nós merecemos sermos prósperos, amém? Mas hoje é só isso em algumas igrejas. Levam lá a campanha da chave da vitória. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Mas não devemos esquecer de missões. Diga para a pessoa que está falando: não devemos esquecer de missões. Não devemos esquecer de missões. Entenda uma coisa: Jesus resgatou você e eu do lamaçal do pecado. Não foi para ser pregador, não foi para ser cantor, não foi para ser músico, não foi para estar entregando missões de revelações ou dando
gerado muitos cantores. A igreja do século XXI tem gerado muitos pastores. Meu Deus. A igreja do século XXI tem gerado muitos pregadores. Que não ganha uma alma. Ô, Jesus. E eu me pergunto, cadê as almas? É Deus. Sério, os olhos dessa pessoa que está sozinha, cadê as almas? Porque muitos só querem cantar, irmãos. E se não tiver oportunidade para cantar, fica aborrecido, fica bicudo. Pastor não vigiou. Missionária Adriana não vigiou. Porque quando eu canto, quando eu prego, quando eu falo, é diferente. Meu Deus! Não tive oportunidade hoje, o negócio foi meio estranho. Irmão, sem eu e sem você, o culto continua. Porque a presença mais importante. Dos salteadores, ou seja, ladrões, assaltantes, roubadores, os quais o despojaram, ou seja, tiraram tudo dele. Irmãos, imagine a cena. A Bíblia diz aqui, bem claro, salteadores. Então, o que eu entendo? Era mais de um. Que o cercaram, esse homem vinha andando, estava indo em direção de Jericó, e de repente ele é abordado, e quando ele foi abordado, não chegaram com gentileza como você é, porque todo crente tem que ser gentil. Apesar que a gente encontra alguns crentes grossos, irmão. Encontra alguns crentes bravos, alguns crentes inteiros, né? Não, Jesus me convidou, mexe comigo. Pisa no meu carro só para tu ver qual. Eu já ouvi ele falar assim, mas não, eu roubo amanhã, né? Coitada amanhã, já ouviu? Eu estava andando na rua, eu fui andando, aí eu estou olhando para a cena, eu falei, Jesus, aquela lá parece a missionária fulana, não é não. E tá lá, eu vou te matar, desgraçado, ele está correndo com um pedaço de madeira na mão. E um homem mais à frente, eu falei, Jesus, aqui é o pastor. Não é o pastor, parece. E tá lá o povo, mata ele, quebra ele, assim, tudo não vai ganhar. E um correndo atrás do quando eu cheguei mais perto, não é que era estou, canela de fogo. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, lições na TV de todos. Você não precisa ser exímio pregador para ganhar alma. Você não precisa ser doutor em teologia, bacharel em teologia, não. Você não precisa ter faculdade para ganhar alma. Você não precisa ter um belo português. Você já tem algo que é muito importante: seu testemunho. Diga para a pessoa que está falando, o seu testemunho conta muito. O que você fala, o que você faz, fará com que pessoas venham para a igreja e não saiam dela. Tem que dar um testemunho, gente! Quando eu olho para esse texto, Jesus deixa correr. O texto aqui bem claro, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancando, diga comigo, espancando. Ou seja, batendo, deram uma surra dele, irmãos. Imagina assim, deixa eu chamar a sua atenção agora. Larga a desgraçada, os próximos dias de hoje. Bebeu. Semana retrasada eu quase morri de mormão, irmão. Minha esposa foi à frente, entrou ela no carro, e eu sempre solto quando eu soltei lá, né? As pessoas não podem puxar, porque eu vim andando, aí que o show, ele saiu da porta, né? Aí vem na varanda assim, puxa, vou pra dentro de casa. Aí eu vim entrando no portão do irmão, mais de 15 me cercou. Aí eu quis falar com ela, irmão, vai tu, rapaz. Porque ele sabe que ele tem raiva, porque eles ficam só na vigilância, eles são tratados para isso, né? Meu irmão, nós nunca tivemos aqui. Qual é você? Qual é o teu nome? Hoje me perguntaram diversas vezes, né? Qual é o seu nome? Quer que eu falava? Qual é que eu falava? Está escrito. Qual é o teu nome, irmão? Está escrito. Qual é o teu nome, irmão? Está escrito. Ô, meu irmão, tu está mexendo com a nossa cara, rapaz? Ajude quebrar, rapaz. O que você vem fazer aqui? Tu vai ver. Tu vem quebrar aquele que a polícia é bandido. Tu vai o quê, meu irmão? Tá X, nome. Aí veio por trás e puxou minha peruca e ia lá, ele tá de peruca, tá disfarçado, vamos quebrar ele. Aí, me deu um tapa, me esquivei e um soco aqui, eu paro, esquivava pra lá, pra cá, um pedaço de coisa. Graças a Deus não me pegou nada, porque o anjo do Senhor canta do meu lado e me guarda.
não quebrar? Toca num giro de Deus para você ver só. Eu sou pequenininho. Aí olha que sai. Eu sou pequenininho. Jesus, não também não. Aí eu peguei, tira dessa cola minha vida e estendi. Vocês querem uma arma? Daqui é a minha arma. Missionário, nunca se desprenda dessa arma. E essa arma não é só para andar debaixo do braço, tem que manusear ela. Amém. Aleluia. Se você quer ser missionário, se você quer fazer missões, se você quer ganhar almas para Jesus, aqui está o manual do missionário. Aqui está o manual do missionário. Amém. Aleluia. Aí você aprende como cuidar, como falar, como tratar. Aleluia. Aí, irmãos, eu ia tentar tirar Jesus, não, filho. Mas saindo todos, se demandado. Cada um foi pro seu lado. Mas ficaram lá do outro lado da rua. E quando eu entrei dentro da igreja, eu consigo entrar dentro da igreja. Ninguém viu. Eu falei, Jesus. Quando eu entrei na igreja, estava o povo dançando, dando lugar, chanela de fogo, bandeira daqui, bandeira de lá, e eles rodam. Aí eu estou lá no meio deles, rodando a meteira, rodando a cabeça, a minha tinha uma mão na minha cabeça, mas cara, saiu de Jesus. Amarra, não tem que amarrar não, tem que queimar mesmo. Vai sair. Só que eles não sabiam que era. E quando então eu já pego a minha cabeça, eu vou tirando toda a maquiagem. Aí eu estou vendo nós trabalhando lá do outro lado da rua. Quando eu comecei a cantar e tirar a maquiagem, eu vi que eles, cada um deles, se aproximou e ficou na porta da igreja, ouviu toda a mensagem. Quando eu terminei de pregar, eu fiz o primeiro apelo, a almas que estavam dentro da igreja veio à frente, e eu fiz o segundo apelo. Eu falei, vem cá, agora eu quero ver os corajosos, os valentes que queriam bater no seu posto dentro de papai. Eu quero ver se vocês têm coragem de entrar dentro da igreja agora. Mostra agora que vocês são corajosos. Eu quero ver a sua valentia, porque eu vou orar por cada um de vocês e dar um abraço a cada um de vocês. Todos eles entraram na igreja para a glória de Deus. Foi filmado também. Jesus fez a obra no coração de cada um deles. O pastor chorava que nem criança. Eu falei, pastor, a semente foi lançada. Agora cuida, agora rega, agora trata. Então quando eu olho para esse homem, a Bíblia me clara que hoje eu quero ter irmãos, imagina a cena, larga de desgraçado, acabou, perdeu, e pontapé, e chute, e ali, não, naquele instante, rasgaram ele todo. A Bíblia me clara que o deixaram, ou semi-morto, o meio morto. Já dizia um radialista, está lá o corpo estendido no chão. Deixaram ele cair, se retiraram. Vou embora. Aqui eu entro. Vamos imaginar uma situação de uma alma deitada, caída no chão, toda quebrada, toda moída, toda arrebentada, sangue escorrendo pelo seu rosto, gemendo de dor e pedindo socorro. Alguém me ajude, por favor. Eu não quero morrer aqui. Envie alguém que possa me ajudar, por favor. Eu estou morrendo. O sangue descendo sobre a sua face. Seu corpo todo doído. Algumas partes quebradas, porque ele foi espancado. Ele foi esmurrado. Coração ferido porque levaram tudo que era de valor na vida dele. E agora ele pensa, e a minha casa? Como a minha família vai ficar? Irmãos, esse é o quadro de muitos que estão lá fora. Esse é o quadro de muitas pessoas que muitas das vezes está do nosso lado, gemendo, chorando, gritando por ajuda. Lá dentro no seu íntimo, muitas das vezes está perto da gente, ri, até brinca,
seu colo. E ela sai quando encontra com Geazi. Geazi faz uma só pergunta: qual foi? Vai tudo bem? O que ela respondeu para Deus? Vai tudo bem. Olhe para mim, servo. Uma mãe que perde uma criança, um filho, que morreu com problema de insolação, o qual estava no campo com seu pai e morre no seu colo. Como uma pessoa passar por uma situação dessa e dizer ainda vai tudo bem? Eu quero aqui conjecturar, acreditando que ela, para dizer isso para Geazi, ela esboçou, me perdoe a expressão, uma falsa alegria, um aparente sorriso. Tudo bem, Geazi, é tranquilo, fica preocupado não. Porque se ela fosse real, você não, Geazi, vai tudo bem. Geazi iria perceber, diga comigo, em Geazi, autossensibilidade. Está entendendo, gente? Aleluia. Muitas das vezes está do nosso lado, está chorando, está sofrendo, e nós não estamos vendo. Diga assim: Jesus, me dê essa sensibilidade, para que eu possa perceber, um só olhar. Porque o crente que tem a presença do Espírito Santo, o crente que tem a sensibilidade do Espírito Santo, ele bate o olho. Opa, você está aí, mas tem algo diferente aí nesse coração. Acontecendo lá. Quando ela chega aos pés de Jesus, vou correr. Quando chega aos pés do profeta, o profeta sente novo. Geazi tenta arrancá-la. O que o profeta diz? Não, Geazi, deixa ela. Está com o coração atribulado, amargurado. Ou seja, o que ele diz? Deixa ela chorar. Ele percebe que ali naquele instante o que ela estava precisando era se desabafar. E muitas das vezes não temos a sensibilidade, machucamos ainda mais, pioramos ainda mais a situação. Tem pessoas que estão apenas precisando de um abraço seu, crente. Um abraço, quando esse abraço é sincero, quando esse abraço ele está cheio da presença do Espírito Santo. Meu irmão, só um abraço Deus trabalha, só um abraço Deus fala, só um abraço Deus opera. Quem crê assim, diga amém. E essa mulher estava quebrada, arrebentada, caída no chão, precisando de ajuda. E quem se aproxima dele, aqui eu vou encerrar, vou terminar. Quem se aproxima dele, versículo 31 diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o certo sacerdote, doutor da lei. Me deixa uma expressão, pastor. O cara, o bambambam. A gente às vezes é em alguns lugares. Tem lugares que falam: todo fulano, todo mundo sentado, todo fulano entrar, fica de pé, mais mal. Não tem isso. Já chega assim, meio estufado. Deus, aleluia. Vai complementar. É assim mesmo. É assim mesmo. Vai complementar assim. Glória a Deus. É assim mesmo. Quando vem aquele silêncio, eu sou baixinho. Aperta aqui embaixo. Eu consigo pegar contigo dentro. Se sente, se acha. E lá vem o sacerdote, responsável das coisas que aconteciam no tabernáculo, responsável pelas liturgias, homem cheio do conhecimento. Diga conhecimento. Basta só conhecimento. Eu conheço o livro de Gênesis, Apocalipse, já li mais de 300 vezes. E daí, irmãos? Quer dizer nada. Não só tem que ler, não só tem que conhecer, tem que viver, tem que praticar, tem que viver, tem que praticar, tem que viver, tem que praticar. Pastor, irmãos, imagine esse moço, me ajuda, por favor. Se fosse um sacerdote na época, o pentecostal da vida, sangue de Jesus tem poder, queima ele, Jesus, amarrado. Diz a Bíblia que ele passou de ao lado, ou seja, ele se afastou.
é se afastando que vai ganhar alma para Jesus, não. Não tem que se afastar, não. Diga para a pessoa que está falando, não é se afastando. Diga, é se aproximar. Tu és o canal de Deus. A Bíblia diz que onde tu colocar a planta dos seus pés, o lugar será abençoado. Há unção sobre você. Há unção sobre você. Há unção sobre você. Isaías diz a palavra a você: o Senhor me ungiu. Ungiu para quê, igreja? Hã? A quem? E essa unção que está sobre você, igreja. Essa unção, valorize ela. Ponha em prática. Use ela, porque há uma unção sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Levanta essa voz para eu querer. Essa voz passou o sacerdote foi embora. Imagina a tristeza no coração daquele homem, irmão. Porque ele esperava que o sacerdote o ajudasse. Sim, muitas das vezes somos nós, quantas pessoas que esperam apenas uma palavra. Estou com pressa, não estou indo para uma reunião, não dá para parar, não. Ô moço, ô pastor, não estou atrasado. Jesus chama, meu amigo, vai embora. Pedro e João, quando ele estava indo em direção do templo chamado famoso, outros que eles já haviam passado por ele, ou ele, o gosto que ali estava lá, diz sobre isso. E quando Pedro e João se aproximam, aquele homem fica dos olhos desses. E assim é muitas pessoas que ficam, ou seja, olham para nós, esperando uma ajuda, esperando alguma coisa. E aí aquele homem faz um pedido, o que é que Pedro e João falam? Olha, nós não temos nada. A primeira coisa que eu observo aqui é que eles pararam e tiveram ou deram uma atenção. Eles tiveram sensibilidade. E quando eles param, aquele homem faz um pedido, o que é que eles responderam? Nós não temos outro, não temos nada, mas o que temos, isso eu te dou. O que Pedro e João tinha está em mim e você. A unção. A unção. Todos nós conhecemos essa passagem. Apenas uma palavra só. Mas todos terminando, olha só. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso estamos em nome de Jesus. Usa a autoridade do alto que está sobre a sua vida, porque intermédio da tua palavra, Jesus pode curar, Jesus pode salvar, Jesus pode libertar. Aleluia! Missionário, porque a missão é dever de todo. Passou o levita também foi embora. Quem se aproxima? O samaritano. O samaritano, ao se aproximar, repita o samaritano. Havia uma rivalidade. Naquela época, o povo não se falava, não havia amizade entre eles, por questões políticas e questões religiosas. E hoje não é diferente, irmãos. Tem crente ligado com o outro por causa de questões políticas, tem crente que não se falando com o outro por questões religiosas. Aí eu perguntei como ganhar alma assim, irmãos? Tem como Jesus operar assim? Não tem como. É na união, é na comunhão, é juntos e não separados. Aleluia. É juntos e não separados. É na comunhão, é na união. Não é sozinho, mas é de dois em dois. Diga para a pessoa que está falando: vamos fazer a obra, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra. Não, pastor, olha, circulando foi, pastor, circulando estiver lá, nem conte comigo. Nem chama. Ele quer ganhar alma para Jesus. Quer fazer a pessoa descer? Tem como? É junto, é unido, é comunhão. E o samaritano, ele vai nos dar um exemplo. Todos nós temos um pouco do sacerdote, todos nós temos um pouco do levita, todos nós temos um pouco do samaritano. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: qual desses tem prevalecido na sua vida? Três. Fique de pé, fique de pé. Aleluia. Samaritano falou. Levita, o que faltou no sacerdote, o que faltou no levita, por que sensibilidade? Porque eles não perceberam que aquela alma que estava caindo no chão não era qualquer um, não. Não era qualquer um, não. Tem gente que despreza muitas pessoas. Nós estamos vivendo um evangelho, me perdoe a expressão. Oh, reclasso. Oh, reclasso.
sombra e a fé. Nós estamos vivendo um evangelho completamente diferente, irmãos, daquele que diz lá no livro de Atos, que guardavam as sãs doutrinas dos apóstolos. Compartilhavam o pão em casa, vendiam as suas propriedades para repartir com quem não tem. Hoje eu estou te querendo tomar do outro, irmãos. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Estamos sempre juntos. Atos fala sobre isso. Havia comunhão entre aquele povo. E por isso os sinais e prodígios aconteciam. E o final do versículo diz: caía na simpatia de todos. Hoje é um tal de crente simpático, irmão, que não dá um sorriso, não cumprimenta. Eu não falo com qualquer um. Eu não falo com qualquer pessoa. Até porque a posição que eu tenho, irmãos, não somos nada. Não podemos nada sem Deus. Aleluia. Ele se ajuda. Caiu na simpatia de todos. Dia a dia, você iria acrescentando pessoas na igreja. Aleluia. Seja simpático, crente. Seja simpático. Seja simpático. Hoje aquela irmã é simpática. Ela é crente. Ela fala bom dia, ela fala boa tarde. Eu sou espírita, eu sou católico, mas aquela crente ali é diferente. Como é que ela fala, gente? Qualquer dia eu vou seguir ela para ver qual é a igreja que ela é. Porque eu quero seguir ela. Mas tem pessoas que também já disseram, né? Ela é crente, antipático, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Entendeu, crente? Seja simpático. Seja simpático. O samaritano para. Tem compaixão, tem pena. O samaritano também estava indo tratar de negócios. Ele também estava indo para tratar de negócios. Hoje, os valores estão invertidos, irmãos. Estão dando mais valores às coisas. Coisas não são mais importantes do que vida. Coisas não são mais importantes do que almas. Coisas não são mais importantes do que pessoas. Jesus não quer o meu carro, o seu carro. Jesus não quer a minha casa, a sua casa. Não, Jesus quer de mim e você. Ele quer a alma. Ele não quer que nós venhamos apresentar o nosso belo terno, o nosso belo sapato, não. Ele não quer que nós venhamos apresentar o nosso belo carro, o nosso belo vocabulário, não. Ele quer que nós venhamos apresentar a Ele almas, 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 porque a missão é o dever de todos. Missão não é um dever só do missionário, não só do pastor, não. Missão é um dever de todos, desde o menor ao maior, desde o zelador, o porteiro, o obreiro, ao ministério. Aleluia. Falou. Meu Deus. Aplicou óleo e vinho. Repita comigo, óleo e vinho. Ou azeite e vinho. Esses dois utensílios não pode faltar na bagagem do missionário. O quê? Diga comigo, azeite e vinho. Não pode faltar na vida do missionário. O quê? Azeite e vinho. Todo missionário tem que ter azeite e vinho. Para quê? O azeite para botar na saladinha? Não. O vinho para tomar e esquentar um pouquinho as cordas? Não é para isso, irmãos. Esse azeite e esse vinho, ele tinha um teor medicinal. O azeite era propício para colocar sobre a dor e aliviar a dor. E tem azeite hoje aqui. Tem azeite hoje para ser derramado aqui. Aleluia. E o vinho ele era propício para colocar nas feridas, para primeiro esterilizar as feridas, para que houvesse uma cicatrização
vinho aqui hoje. Tem vinho aqui hoje para ser derramado sobre a tua ferida. Ele se abaixa e começa a cuidar. Põe azeite, põe o vinho. Diz a Bíblia que a dor e as feridas. Ali ele estava desprendido de qualquer prepotência, de qualquer vaidade. Ele não estava preocupado se alguém iria ver, se alguém iria falar, se alguém iria questionar. Não, ele estava fazendo missões. Ele estava fazendo obra. Naquele instante, ele estava dando valor para aquilo o qual Deus nos chamou para ganhar. E quando ele termina, ele pega essa pessoa, coloca sobre a sua cavalgadura ou sobre o seu animal e leva até a estalagem. E quando chega ali na estalagem ou hospedaria, quando ele ali chega, o que ele fala para o hospedeiro? Cuida dele. Usou no seu bolso uma certa quantia, pagou ali a despesa do momento e disse o seguinte: olha, o que este homem gastar mais, eu tudo pagarei quando voltar. O missionário tem que ser gentil. O missionário também tem que ser abençoador. O missionário também tem que aprender a dar, porque é dando que se recebe. Hoje só tem missionário para chegar na hora do almoço, comer, encher a barriga e embora. Não, meu irmão, isso aí não é missionário. Isso não é fazer missões. Levou até a estalagem e disse: cuida dele. Eu quero classificar por que ele levou até a estalagem. Porque aquele homem estava doente, estava quebrado, estava desfalecido, semi-morto ou nem morto. Ele levou para a estalagem porque aquele homem precisava de cuidados, de tratamentos. Aqui é o lugar de cuidados. Aqui é o lugar de tratamento. Está entendendo, crente? É desse lugar que você tem que trazer. Diga isso para a pessoa que está falando. É desse lugar que você tem que trazer. Traga. O teu papel é trazer. O teu compromisso é trazer. E aí sim o Senhor fará a obra. Ele disse ao hospedeiro: cuida dele. Você vai trazer. Diga para a pessoa que está falando. Você vai trazer. Diga: eu vou trazer. E vou dizer: pastor, cuida dele. Diga: pastor, cuida dela. Igreja, para encerrar, repita comigo: pastor, cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. Pastor, cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. Dá um cartão para essa pessoa que está falando. Diga assim: entendeu? O que o pastor faz? O que o pastor faz? O que a ovelha faz? Diga isso para a pessoa que está falando. Vamos gerar. Fecha os olhos. Fecha os olhos.